Terminem as investigações sobre os acidentes do fim de semana. O repórter Reginaldo Leme esteve hoje na curva em que Senna bateu. Desmonta-se o circo. A tristeza e o desânimo estão presentes na expressão das poucas pessoas que ainda hoje trabalhavam no último ato de um espetáculo que terminou em tragédia de proporções jamais vistas na Fórmula 1. As arquibancadas estão vazias. A bandeira no alto da torre reflete à distância o nervosismo que o Brasil está sentindo. Entrar na pista é proibido. A polícia toma conta da curva Tamburello. Por decisão da justiça italiana, a pista foi fechada e ninguém pode chegar perto do local do acidente. Mas desde ontem à noite, o muro da curva Tamburello está coberto por lembranças que representam a última homenagem ao ídolo que desde 8 de maio de 1982 substituiu Villeneuve no coração dos fãs italianos. Coincidência ou obra do destino? Villeneuve, que foi o maior ídolo de Senna, também morreu na primeira semana de maio. Os italianos, mesmo os mais jovens, se lembram disso. Sinto que perdemos um mito, diz um deles. Eu torcia pela Ferrari e por Senna, diz o outro. A garota não tem palavras, apenas lágrimas. Este senhor conta que o filho, de 9 anos, dizia diante da televisão: não é possível que Senna esteja morto. Camisetas, recortes de jornal, uma faixa verde e amarela e muitas flores cobrem o local da tragédia. Só não cobrem as marcas da violência estampadas no muro. No asfalto remendado da pista, nenhuma marca de tentativa de frear o carro. O que pode explicar este acidente? Imola tem culpa, sem dúvida. A Tamburello é curva de 250 km por hora e não tem caixa de brita nem pneus para proteção contra a batida no muro. Mas as novas regras têm que ser revistas. O fim da suspensão ativa eliminou o ajuste inteligente do carro às irregularidades da pista. Sem o controle de tração nas rodas, o carro também perde aderência. Será que foi o fim da ajuda eletrônica que trouxe a morte de volta à Fórmula 1? O presidente da FIA, Max Mosley, já admite reestudar o assunto, mas não admite culpa do novo regulamento. Ele diz que o controle de tração a essa velocidade não tem função. Quanto à falta de pneus no muro, ele diz que os inspetores de segurança da FIA aprovaram a curva sem os pneus. Mas a tragédia de Imola foi forte demais e exigiu uma reunião de emergência que vai acontecer depois de amanhã em Paris. A Itália... Não. Ele era uma pessoa que animava a gente. O momento mais difícil que nós estamos atravessando, acontece uma infelicidade, uma desgraça dessa. A seguir, o rei do futebol. A morte do que ele chamou de um dos maiores esportistas do nosso tempo. De Bolonha, ao vivo, o repórter Pedro Bial tem outras informações. O dia nasce em lágrimas no noticiário inglês da Sky News. A locutora repete a pergunta que todos se fazem: como é que aconteceu? A BBC ficou de luto e, como homenagem ao campeão morto, não exibiu o compacto da corrida. A ITN, televisão independente britânica, mostra a tristeza de um país que perdeu o seu grande herói. Na primeira página de todos os jornais, a mesma cena: o encontro do mito com o seu destino trágico. O nosso ídolo vira lenda e inspira a prosa e o verso da imprensa de toda a Europa. O jornal inglês The Independent revela o amor secreto e generoso de Ayrton pelas crianças. Diante do horror, falta imaginação. Na França, 2 jornais trazem a mesma frase: a morte na curva. Morte anunciada pela própria vítima na véspera. Em seu artigo para o jornal alemão Welt am Sonntag, Ayrton Senna alertava para a insegurança causada pelas novas regras da Fórmula 1. Ayrton avisava que um acidente sério poderia vitimar um dos jovens pilotos, dispostos a tudo por um lugar no pódio. Eu sei, disse Senna, por experiência própria, que um jovem piloto aceita certos riscos para depois se arrepender. O veterano Senna confirma a frase sábia de Pedro Nava: a experiência é um carro com os faróis voltados para trás.
Todo o destaque, o interesse e a perplexidade dos jornais não serão os únicos reflexos dessa morte trágica. Um grande ponto de interrogação paira sobre o automobilismo mundial. O clamor é geral. É preciso rever as regras do circo da adrenalina. A partir de hoje, a história da Fórmula 1 se divide em antes e depois de Senna. Até um jornal do Vaticano critica os organizadores da Fórmula 1. Foi uma das reações mais fortes que vieram da Itália, como informa de Roma a repórter Lenise Figueiredo. O povo italiano sofre com a morte de Senna. Aqui ele não era só um campeão, era o ídolo da Fórmula 1. A tragédia com Senna é o assunto nos jornais e na TV. O Vaticano se manifestou e criticou os organizadores da Fórmula 1. No Osservatore Romano, o jornal oficial do Vaticano, saiu hoje com um grande artigo contra a decisão de terem continuado a corrida de Imola depois dos acidentes com Ratzenberger e Senna. Para o Vaticano, foi um show que contribuiu para um espetáculo brutal. E protesta, dizendo que o ruído dos motores e a faísca na pista prevaleceram sobre a morte silenciosa do homem. As imagens de Senna no triste acidente de ontem estão nas emissoras de TV de todo o país. Os telejornais mostram que o Brasil chora e falam do luto nacional de 3 dias. A dor é grande. As reportagens na Itália emocionam e com o fundo musical brasileiro mostram as lembranças de vitória e de felicidade no rosto de Senna, que foram divididas e que agora ficam para todo mundo. Viagem de ventania. Nos Estados Unidos, o impacto da morte de Ayrton Senna abalou um dos maiores campeões da história da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. A tragédia também foi destaque na imprensa americana. Nova York amanheceu com um sol, um estado de normalidade que para nós brasileiros quase beirava a impertinência. A morte de Senna foi noticiada em todas as TVs. A CNN até fez um editorial sobre a falta de segurança na Fórmula 1. Os jornais também descreveram o acidente e empilharam elogios e elogios sobre o piloto brasileiro. O New York Times, o mais generoso, o mais preciso. Na manchete, o esporte entristecido perde um gigante com a morte de Senna. Na Rua 46, onde existem muitas lojas de brasileiros, turistas e residentes, procuravam notícias nos jornais que por aqui ainda são os de domingo. E perguntavam pra gente o quê, o quando e como é possível. Todos atordoados com as tristes respostas. Isso foi um choque muito grande pra gente mesmo. Ele levou o nome do Brasil, levantou o nome do Brasil no esporte. Para os brasileiros que vivem seus exílios econômicos aqui em Nova York, a morte de Senna tem um lado ainda pior. Isso porque assistir às corridas de Fórmula 1, vibrar com Senna, era se sentir mais ligado ao Brasil. A saudade substituída por um imenso orgulho. Eu acho que o Senna é o ponto de ligação entre o brasileiro aqui nos Estados Unidos e o Brasil. E com a falta de Senna, eu acho que o brasileiro vai ficar completamente perdido e vai ficar órfão de pai e mãe. Quase paternal com Senna, o piloto Emerson Fittipaldi só agora à tarde conseguiu falar sobre a tragédia. Para mim vai ser muito difícil assistir um grande prêmio sem ver o Ayrton. O choro e o desabafo de Nuno Cobra, o homem que conheceu a mente e preparou o corpo de Senna para as corridas. Pouca gente conhecia tão bem Ayrton Senna como este homem, Nuno Cobra. Ele era o preparador físico do piloto. Entre eles, não havia distâncias. Na semana passada, Senna estava em Portugal e Nuno orientou os exercícios do amigo pelo telefone. Durante 10 anos e 3 meses, Nuno Cobra preparou o físico de Ayrton para que o piloto Senna vencesse. Foram anos de treinos, anos de confidência. Por isso, a morte de Ayrton Senna foi um choque para ele. Hoje, o normalmente tímido Nuno Cobra é um homem revoltado. Um final de reta sem escape, um paredão sem pneu, nem caixa de brita tinha. A minha revolta com esse circo de Fórmula 1, que eu acredito que nunca mais será o mesmo. A caminho da lua de mel no Caribe, Pelé, o rei do futebol, deixou uma mensagem de otimismo sobre o rei das pistas. Pelé erguia o braço antes de receber o abraço das comemorações. Senna festejava as vitórias do braço com o braço também erguido. O gênio dos gramados e o gênio das pistas encarnavam no mesmo gesto a alegria dos torcedores. Sábado, o país ficou ligado no casamento de Pelé,
antecipando uma outra festa a 10 mil quilômetros de distância. Mas o fim de semana, que deveria ser só de alegria, acabou dividindo o caminho dos dois maiores ídolos que o esporte brasileiro já produziu. Hoje Pelé viajou com a mulher à Síria para o Caribe, onde eles vão passar a lua de mel. Dividido entre a felicidade do novo casamento e a tristeza pela perda do amigo, Pelé lembrou que Senna ajudou a dar dignidade ao país. A vida continua, nós temos que continuar defendendo o Brasil aí fora e Senna vai nos ajudar de toda maneira onde ele estiver. Mais de 24 horas depois da tragédia de Imola, o sentimento de tristeza está em cada canto do país. Um discreto sinal de respeito mudou a bandeira do Brasil. Pitadas de preto nas sacadas, nas ruas e estacionamentos, nas roupas que as pessoas escolheram para começar a semana. E principalmente na incredulidade que persiste mais de 24 horas depois. Não dá mesmo, não entra na cabeça da gente ninguém. Quando ele pegava aquela bandeirinha no carro, ele carregava o Brasil com ele, né? O nosso coração vai ser sempre o melhor, não vai ter ninguém que vai poder um dia superá-lo. O mesmo sentimento percorreu o Brasil inteiro. No Recife, as pessoas buscavam nos jornais a confirmação da morte do ídolo. Em Curitiba, a tragédia de San Marino estava nos prédios e nos fãs. Acabou. O empresário Roberto do Amaral foi fiscal de provas do Grande Prêmio Brasil de 91 e ganhou as luvas do piloto Ayrton Senna. Hoje foi dia de mostrar as marcas das mãos do campeão. Acabou um sonho, né? Será? Em Porto Alegre, um fã pendurou uma faixa, garantindo que Senna ainda vive na memória de todos. E as bancas de revista venderam milhares de lembranças. Em Belo Horizonte, esta escola suspendeu as aulas e os alunos foram para o pátio cantar o hino nacional e chorar. É difícil medir o tamanho da paixão dos brasileiros pela Fórmula 1. Uma paixão conquistada pelo talento dos nossos pilotos. Tristes, todos ficamos. Mas para a geração que cresceu vendo Ayrton subir ao pódio, a primeira segunda-feira depois de Imola, talvez tenha sido ainda mais amarga. A roda que falta vai esperar um pouco mais. E em vez da algazarra costumeira, a cara fechada. Mas nem por isso a gratidão é menor. Hoje a nota do exame de português vale menos do que o recado no fim da prova. A lição do campeão está na ponta da língua. A seguir, o amigo Rubens Barrichello volta ao Brasil e se emociona outra vez ao falar de Senna. Pedida a prisão de 11 envolvidos na lista do bicho. Confira a promoção especial da Andorinha Ferramentas para o Dia das Mães. VAP Mini, lavadora de alta pressão para uso doméstico. Você lava pisos, pedras, toldos, carros com bico regulável. Você pode até pulverizar plantas. Agora com um novo sistema para uso de shampoo. Garanta já sua VAP Mini na quinzena de promoção Andorinha Ferramentas e VAP por apenas 420 URVs à vista ou em 3 vezes sem juros de 140 URVs. Andorinha Ferramentas, onde você compra com segurança. Ligue já 322666 Campinas, 518585 Limeira. A senhora podia me dar uma escola, por favor? Claro, senhor. São Paulo pediu nota fiscal e está ganhando ensino novo. O Estado de São Paulo já tem hoje mais de 1.600 escolas padrão que estão revolucionando a qualidade do ensino. E mais ICMS vai trazer um ensino melhor ainda para todos. Um São Paulo com mais escolas para você. Peça nota fiscal e participe do Super Bota Nota. Para comprar um imóvel com segurança, pesquisei todos os planos que existem no mercado. E depois de fazer os meus cálculos, cheguei ao seguinte resultado. Incol topa tudo, é o mais vantajoso. Por ser o único com vários planos e com condições especiais de pagamento. Por isso, esse plano eu topei na hora. É um ótimo negócio com a qualidade e a garantia da marca Incol. Palavra de matemática. Filho, quer jogar uma partidinha de videogame? Só isso? Eu tenho certeza que você não quer levar mais um pouco. Não tá alto, não! Se você quiser aumentar mais, tudo bem! Alguma coisa tá querendo. Shopping Iguatemi Campinas. Tudo que a sua mãe está querendo.
Essa gatinha agita todas com Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson. Ai, tem cobras na minha cama. Mas a mãe dela tá a fim de casar e quer cortar o barato. Vou levá-la comigo. E agora, como é que eles vão segurar essa onda? 3 solteirões e uma pequena dama. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Soia. Todo mundo pede um grande óleo. O presidente italiano condenou a irresponsabilidade da direção do GP de San Marino. O repórter Pedro Bial, ao vivo, tem outras informações. E a bruxa continua solta no circo da Fórmula 1. Hoje, um trailer da equipe Pacific, que levava os seus carros daqui da Itália para a Inglaterra, pegou fogo na estrada. Agora, quase 15 para as 2 da manhã aqui em Bolonha, ainda há um movimento de fãs em frente ao Instituto Médico Legal da cidade. E o que essa gente quer é uma explicação para o que aconteceu domingo. E começam a surgir as versões conflitantes sobre o acidente. Um dos donos da equipe Williams, Patrick Head, disse que o erro foi de Senna. Ayrton teria tirado o pé do acelerador ao passar sobre uma emenda da pista. E quem veio em defesa de Senna, que não pode mais se defender, foi o rival histórico Alain Prost. Prost descartou qualquer possibilidade de erro humano e disse que o acidente deve ter sido causado por um erro técnico, mecânico. Alain Prost convocou a formação imediata de uma comissão independente da Fórmula 1, composta por mecânicos, engenheiros, pilotos, para reavaliar todas as condições de segurança do esporte. Pedro Bial, de Bolonha, na Itália. Rubinho Barrichello chegou da Europa hoje cedo. Veio ao Brasil para se despedir do companheiro das pistas. No aeroporto de Cumbica, logo depois do desembarque, Rubinho Barrichello ainda estava inconformado com a morte de Ayrton Senna. Aquela imagem dele batendo e eu estava em frente à televisão e, na verdade, eu queria entrar pela televisão para poder fazer alguma coisa. Quando eu bati, ele foi até o ambulatório, me deu um carinho muito grande. Só depois de muito falar sobre a tragédia do fim de semana, Rubens Barrichello fez o que mais queria e precisava. Foi para a casa dos pais para desabafar e se consolar com a família. Quando chegou em casa, Barrichello parou em frente à televisão e assistiu emocionado a mais uma homenagem ao tricampeão mundial. Um herói, mesmo ferido, não pode partir. Ele fica com a gente. Não parte. Jamais. A tristeza de Rubinho só teve conforto no colo da mãe. Ali ele também ganhou o apoio que precisa para continuar desafiando o perigo nas velozes pistas da Fórmula 1. Por tudo que aconteceu, se dependesse da senhora, a senhora deixava o Rubinho continuar correndo? Olha, por incrível que pareça, ele está fazendo o que quer, o que ele se sente feliz. Não adianta eu tê-lo ao meu lado e uma pessoa infeliz. Eu não penso em parar agora, porque primeiro é a coisa que eu mais amo fazer, como já falei. E segundo, porque eu acho que o Ayrton Senna era uma pessoa que torcia por mim. Eu tive pessoas que me falaram que na corrida do Japão, quando ele ficou fora, a alegria maior. Ele mesmo relatou que a alegria dele, a única alegria que ele tinha era torcer por mim e pelo Christian. E se Deus quiser, levando o Brasil cada vez mais para cima, junto com o Christian. Nunca comparado ao Senna, porque Senna, para mim, não tem comparação. A seleção chega a Florianópolis triste pela morte de Senna. O time vai jogar de luto quarta-feira contra a Islândia. O repórter Tino Marcos tem outras informações. A seleção chega a Florianópolis e anuncia, joga de luto quarta-feira. Foi um choque muito grande para todos nós, assistimos aquilo de uma maneira tão trágica. Parece que ele era um membro da nossa família e é uma coisa que a gente custa acreditar que tenha acontecido. Basta o encontro do time com a torcida. Aí o astral vai voltando, nos gritos, na alegria que aos poucos vai contagiando as mais de 1000 pessoas no aeroporto. O técnico Parreira ficou surpreso com tantos torcedores e principalmente com tantos estrangeiros. 5 dos 9 convocados que jogam na Europa se apresentaram. Moser, que está machucado, não veio. Mauro Silva e os atacantes Bebeto e Romário, que jogam na Espanha, não foram liberados. Daqui a pouco, às 9 da noite, o técnico Parreira anuncia a convocação de um meio-campo e de um atacante. Confirmada, por enquanto, só mesmo a nova dupla de ataque para o amistoso de quarta-feira. Ronaldo, 17 anos, 20 gols no Campeonato Mineiro. Viola, destaque no último amistoso da seleção. Um deles irá à Copa, ou quem sabe os dois. Viola teve até faixa da torcida corintiana.
e mostra suas características. Atrevido com os zagueiros, com microfone. Viola tem muito talento, tem muita personalidade. Espero que a gente possa entrar e fazer o melhor dentro de campo. Daqui a pouco, novas informações sobre a morte de Ayrton Senna. Agora, outras notícias de hoje. Os candidatos à sucessão presidencial percorrem o país na busca de votos. E o PSDB sela aliança em Brasília com o PFL e o PTB. Antes de mais nada, o silêncio. Uma homenagem àquele que foi o símbolo das vitórias brasileiras, Ayrton Senna. PSDB, PFL e PTB, todos na mesma mesa, no mesmo auditório e com o mesmo discurso, unidos pelo Brasil. Aqui, os três partidos selam a aliança. Vão lutar para que o senador Fernando Henrique Cardoso seja o presidente da República. A cerimônia tinha a marca do mistério. Quem será o candidato escolhido pelo PFL para ser o vice dessa chapa? Mas um susto quebrou o clima de suspense. Os novos aliados derrubaram a mesa. O ato de hoje só precisa ser confirmado pelos três partidos nas convenções marcadas para o dia 14 de maio. Mas, independente disso, já está dada a largada para a campanha. E campanha é o que move os candidatos às prévias do PMDB. O ex-governador Orestes Quercia se encontrou com o governador Iris Rezende, em Goiânia. O ex-governador Roberto Requião trabalhou na sede do PMDB em Salvador. E o senador José Sarney pediu votos em João Pessoa e Recife. No PPR, tudo resolvido. O candidato é mesmo o senador Espiridião Amin. A escolha foi confirmada hoje pelo prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. A festa ficou para o dia 6, por causa da morte do tricampeão Ayrton Senna. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou a manhã reunido com economistas no escritório dele, em São Paulo. Os promotores pedem a prisão de 11 acusados de receber dinheiro do Jogo do Bicho no Rio. As primeiras denúncias chegaram hoje à Justiça. A lista de denunciados à Justiça tem 63 nomes, 52 policiais civis, sendo 49 delegados. Entre eles, Joel Vieira, ex-subsecretário de Polícia, Álvaro Luiz, ex-corregedor, Hélio Vígio, diretor da Divisão Antissequestro, Luiz Mariano, diretor do Departamento de Polícia Especializada, e mais os delegados, Elson Campelo, José Gomes Sobrinho, Jorge Mário Gomes, Otávio Seiler e João Kepler Fontinelli. 2 deputados estaduais, Emir Laranjeira e José Guilherme Godinho. Um promotor, Riscala Abdenur. E os banqueiros do Jogo do Bicho, José Escafura, o Piruinha, Luizinho Drummond, Emil Pinheiro, Carlinhos Maracanã e Castor de Andrade. A denúncia mostra a relação de propinas do Jogo do Bicho, a pagamento fixo, extra, ajuda para viagem e compra de bebidas. Os promotores apontam quem são os delegados que mais receberam e para onde ia o dinheiro. A denúncia inclui até o presidente da Associação dos Delegados. Ele chegou na Procuradoria para defender os colegas e descobriu que aparece na lista 15 vezes. A denúncia já está com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio. A Procuradoria pediu também a prisão de 4 delegados e 1 advogado. O primeiro ato do julgamento dos acusados da Caixinha do Bicho já está marcado para sexta-feira que vem. Os 25 desembargadores mais antigos do Estado vão decidir se decretam as primeiras prisões. Fuzilado o coronel da Polícia Militar que investigava a ligação do tráfico com o Jogo do Bicho em São Paulo. 10 horas da manhã. O coronel Nelson Martinho acaba de fazer exercícios numa praça em Guarulhos. Ele chega no carro para ir embora. Um assassino profissional se aproxima e dispara 6 tiros no coronel. 3 deles na cabeça. A morte é instantânea. O criminoso foge em seguida. O assassinato foi nesta praça, uma das mais movimentadas de Guarulhos. No carro do coronel, as marcas de tiros e sangue nos bancos. Nos últimos 6 meses, o coronel Nelson Martinho vinha recebendo ameaças. O coronel Nelson era um dos policiais que estavam tentando fazer a ligação entre Jogo do Bicho e tráfico de drogas. Numa das investidas contra o crime organizado, ele invadiu a fortaleza do bicheiro Albino Fantazini, um dos mais poderosos de São Paulo e hoje o principal suspeito da execução. Albino Fantazini já esteve preso por tráfico de cocaína e por contravenção. O coronel tinha descoberto esta lista com o bicheiro. Nela aparecem 40 policiais que receberiam propinas da contravenção. A polícia pediu esta tarde a quebra do sigilo bancário de 20 deles.
Nós temos certeza que foi uma execução sumária e implacável, porém nós ainda não temos elementos suficientes para relacioná-la a um tipo de ação individual ou de crime organizado. O líder negro Nelson Mandela proclama a vitória na primeira eleição multirracial da África do Sul. O presidente sul-africano Frederick de Klerk já reconheceu a vitória do Congresso Nacional Africano, que tem mais de 60% dos votos já apurados. O líder negro Nelson Mandela, que deve ser o novo presidente, disse no discurso da vitória que essa era uma noite para se comemorar. Um tribunal do estado americano de Michigan considera inocente o médico Jack Kevorkian, conhecido como Dr. Morte. Os jurados aceitaram a tese de que o médico não ajudou um homem de 30 anos a se matar, mas deu ajuda para que ele se livrasse da dor provocada por uma doença incurável. O líder cubano Fidel Castro anuncia ainda esta semana um pacote econômico que inclui o confisco de dinheiro e aumento de preços e das tarifas públicas. O governo cubano quer iniciar o combate à crise econômica, retirando o dinheiro de circulação. Agora, a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Terça-feira com sol em quase todo o Brasil. A frente fria que chegou ao país semana passada continua parada sobre o extremo sul, onde deve chover amanhã. Chove o dia todo também nas outras faixas escuras. Na área listrada, manhã de sol com chuva à tarde. E na região mais clara, um dia ensolarado. A temperatura chega a 27 graus em Brasília e Belo Horizonte, 28 em São Paulo e 29 graus no Rio de Janeiro. A seguir, a namorada de Senna diz que ele não queria correr em Imola. E nossos repórteres voltam a informar ao vivo de Bolonha. Eu trabalho com o Noroeste há muito tempo e sei que atendimento igual não existe. Eu sou novo aqui, mas já experimentei e gostei. Ele vive me copiando. O Noroeste é mais banco na hora de atender você. Tem caixa automático, terminais de clientes, serviço de informações via fax e você tem todas as informações pelo teleatendimento. Venha para o Noroeste. Venha para o Noroeste. Não falei? Vive me copiando. Banco Noroeste, o banco da amizade. Não, gente, mãe é um caso sério. Não dá pra você comprar qualquer bobaginha e achar que tá agradando. Você não vai dar esse vexame, não é? Então vem pro Galeria. Você não imagina um mundo de presentes do maior bom gosto que você vai encontrar aqui. Dia das Mães de verdade tem presente do Galeria. E os preços do Galeria? Gente, é bom demais! Amanhã você vai fazer uma economia absurda. É a Super Terça enlouquecida com ofertas malucas pelo menor preço. Confira. Espremedor de frutas Faete, apenas R$ 24.900. Cafeteira Faete, só R$ 31.900. É só nessa terça, a partir das 7 horas da manhã. Tá achando absurdo? Absurdo é não aproveitar. Mais qualidade e menor preço. Ah, essas ofertas do Mapim pro Dia das Mães. Minha mãe. Toda a linha de bicicletas Monark em 2 vezes sem juros. Monark Brisa Aro 26, só 2 de 84 mil cruzeiros reais. Monark Tropical, 2 de 92 mil. Monark Adventure, 2 de 89 mil. Monark Adventure 6, 2 de 99 mil. Dia das Mães, no MAP. Você vai amar. Ayrton Senna se preparava para assumir a posição de líder dos pilotos da Fórmula 1. Ele queria mudanças no regulamento da Fórmula 1. Voltamos a Bolonha, ao vivo, com o repórter Pedro Bial. Os amigos e companheiros de Ayrton Senna continuam sob forte emoção. Há uns 5 anos, por onde Senna andasse, o seu fotógrafo oficial ia junto. Era Norio Koike, um japonês simpático, uma figura muito querida na Fórmula 1. Hoje, Norio juntou todo o seu equipamento fotográfico, procurou Leonardo, irmão de Senna, e entregou tudo para ele, dizendo: nunca mais tira uma foto na vida. Agora vamos ouvir o depoimento de um amigo de Senna, o narrador da TV Globo, Galvão Bueno.
Eu ontem conversei com Ayrton Senna momentos antes da corrida, como de hábito acontecia nos últimos 10 anos. Falamos de motor, de combustível, de pneu, de tática de corrida. Até aí nada de novo. Mas ontem havia um brilho diferente nos seus olhos. Era um novo Senna. Com um misto de orgulho e alegria, ele desviou o assunto e passou a explicar o seu novo sonho. A formação de uma associação de pilotos que, segundo suas próprias palavras, deveria ser criada não para contestar ou para atrapalhar, mas para ajudar na formação de uma nova Fórmula 1, que sustentasse a competitividade, mas que respeitasse mais a vida do piloto. Ontem, Ayrton Senna começava a escrever uma página importante da sua história. O grande campeão das pistas assumia uma liderança e crescia como ser humano. Mas a tragédia veio e a página ficou por ser escrita. Eu tenho certeza que todos gostariam de esquecer o que aconteceu, de imaginar que foi tudo um sonho. Mas esse não é o caminho. A vida continua e a lembrança deve permanecer forte, como um exemplo, um alerta. E cada um que admirava ou amava Ayrton Senna deve ter a sua participação nesse processo, nem que seja só na força do pensamento, para que o sonho do tricampeão não tenha morrido com ele. Galvão Bueno, Bolonha, Itália. Tristeza nas ruas de São Paulo. Ninguém se conforma com o acidente que matou o tricampeão. Bandeiras a meio pau. O ambulante que tenta vender uma lembrança do mito. Foi uma segunda-feira muito mais dura do que de costume. No rosto das pessoas, lágrimas e uma profunda desolação. Era como se 150 milhões de brasileiros tivessem perdido alguém da família. Ele não sabia, mas ele tinha 150 milhões de parentes aqui no país. Ele se parecia demais com o filho que eu também perdi. Então eu sofri com a dor que a mãe dele deve estar sentindo. Aquilo ali, eu não diria que seria uma corrida, seria um pesadelo, porque eu nunca vi uma coisa daquela. A torcida organizada consegue forças para garantir que a memória do tricampeão permaneça sempre viva. Hoje, os fãs montaram uma exposição com as melhores imagens de Senna. Valeu, campeão. Valeu por tudo de bom que você fez por nós aqui, fez pelo Brasil e por todas as alegrias que você nos deu. Ayrton Senna tinha muito mais do que um compromisso com as vitórias. Como ídolo internacional, ele era um exemplo de garra e determinação. Um homem com imagem de super-homem, acostumado a dominar a máquina e desafiar o perigo. Por isso, o fim da era Senna é uma fatalidade que nem todos os fãs estão preparados para aceitar. Felipe tem 3 anos, vive e respira Ayrton Senna. Tem livros, carrinhos e até fotos autografadas. Mais difícil para mim está sendo ver meu filho perder um grande ídolo. E a dificuldade que a gente está tendo de explicar para ele o que é a morte, o ídolo dele foi embora. Ayrton Senna não queria entrar na pista que o matou. Foi o que ele disse na última conversa com a namorada, a jovem Adriane Galisteu. Ela esperava o piloto em Portugal, onde eles iam começar a nova fase da vida deles, interrompida a 300 por hora. É o que informa de Lisboa a repórter Miriam Dutra. Ayrton Senna tinha uma relação especial com Portugal. Além dos amigos, da primeira vitória na Fórmula 1, Senna comprou essa casa no Algarve, no sul do país, a 300 quilômetros de Lisboa, há 2 anos. Era o refúgio na Europa entre uma e outra corrida. Ele e a namorada Adriane Galisteu tinham decidido morar aqui nos próximos meses, até o final da temporada de Fórmula 1. Senna saiu daqui na quarta-feira para a Itália. Adriane chegou no sábado de mudança. Adriane viu o acidente pela televisão, foi para o aeroporto e tentou embarcar para Bolonha. Desistiu quando veio a confirmação da morte do piloto. Adriane resolveu voltar para casa e encontrou Juraci, a governanta que trabalhava para Ayrton Senna desde Londres, muito emocionada. Eu não acredito que ele tenha morrido. Você se recusa a encarar essa ideia? Eu ainda tenho a impressão que ele ainda vai chegar aqui. Do Algarve, todos vieram para a casa do empresário brasileiro Antônio Carlos de Almeida Braga, onde Senna ficava hospedado em Lisboa. Essa parte da casa estava sempre reservada ao piloto brasileiro. Hoje, até os empregados não escondiam a emoção. Adriane chegou às 2 horas da manhã e até às 7 ficou revendo o tape do acidente de Senna. Ela fez questão de rever todos os detalhes, inclusive em câmera lenta. No final da tarde, Adriane resolveu aparecer. Abatida e controlando a emoção,
ela contou a última conversa com o namorado. Foi logo depois que aconteceu o acidente com o garoto, foi quando eu falei com ele. Ele te ligou? Ele ligou, eu tinha acabado de chegar do Brasil aqui. Aí eu falei, tudo bem? Ele falou, não, tá tudo ruim. Aconteceu uma coisa horrorosa, eu não vou mais andar, não vou correr. E estou muito impressionado. Eu falei, faz o que você achar melhor, o que você puder fazer. Olha, eu ainda não acordei. Para mim é tão um pesadelo que eu ainda estou esperando acordar e eu não estou acreditando. Eu acho que a gente, não só eu, como vocês, como o mundo, perdeu alguém que era simplesmente... a gente perdeu a coisa mais importante que a gente podia ter. Tinha tido uma noite legal, falado com ele. E à noite ele estava muito mais calmo, isso me deixou muito tranquila. Eu falei, você está bem? Ele falou, Adriana, não se preocupe comigo e não se esqueça de uma coisa. Sou forte. Sou muito forte. Ele era uma pessoa especial, ele era para mim o ídolo. Eu só queria poder voltar. 2 dias. Ayrton sabia, como nenhum outro piloto, o que era andar no limite. Mais do que isso, ele vivia no limite, na tênue fronteira entre a arte e os muros de concreto. Talvez por isso, e também como nenhum outro piloto, ele estava tão preocupado no último grande prêmio de sua vida. Ayrton sabia que as novas regras de construção dos carros, imaginadas pelos burocratas na prancheta a 0 km por hora, revelaram-se perigosíssimas na pista a 300 km por hora. Na sexta-feira, o alerta de Ayrton se confirmou amargamente na violenta saída de pista de Rubens Barrichello. Ao deixar o hospital depois de ver Rubinho, Ayrton provavelmente também pensava na aventura incerta que teria na hora de voltar ao cockpit. O mais novo rival, Michael Schumacher, o ameaçava com um carro muito melhor e ele teria de buscar a pole com sua conhecida reserva de talento. Talento e sangue frio para domar uma Williams veloz e perigosa. No dia seguinte, a morte de Roland Ratzenberger. Mais apreensão e dúvidas para quem, como Ayrton, se considerava condenado a acelerar em quaisquer circunstâncias. Amanhece um domingo de poucos sorrisos em Imola. No box da Williams, Ayrton Senna inicia um estranho e silencioso ritual. Para muitos, o olhar grave era o retrato de um pressentimento. Mas, para os que o conheciam, era apenas um homem vivendo o drama da lucidez. Enquanto espremia o aerofólio da Williams contra o chão, como se estivesse pedindo aos céus um carro mais estável, Ayrton parecia antever uma corrida dificílima. Como segurar Schumacher com um carro tão instável e arisco? Em que pontos do circuito teria de arriscar mais? Como domar essa Williams tão sonhada e também tão indócil? Em que milésimo de segundo a coragem se transforma em erro? Algum pensamento resgata Ayrton do ritual. Ele começa a se vestir para o desafio. Para quem acompanhou milagres inesquecíveis na pista, este pode ter sido apenas mais um exercício de concentração de Ayrton. Mas jamais saberemos se nestes minutos sombrios, o melhor piloto da história da Fórmula 1 ousou-se fazer as perguntas de qualquer mortal. E se eu bater forte? Será, meu Deus, que está na hora de parar? Se fez, a resposta certamente foi não. Jamais saberemos o que estava por trás daquele olhar grave. O corpo inerte de Ratzenberger, o voo dramático de Rubinho, o olhar insolente de Schumacher ou a bandeira quadriculada, a velha conhecida. O som dos motores levou para sempre a resposta. Entre todas as alegrias que semeou, o amor pelas crianças foi a única sobre a qual Ayrton Senna exigiu silêncio.
Por isso, as doações que fez ao Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo foram mantidas em segredo até hoje. Durante esse tempo, ele não quis que se confundisse com publicidade sua manifestação pura de afeto. Para quem viveu a 300 por hora, nada devia chocar mais que a lenta batalha destes pacientes. Ayrton Senna conheceu o Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo em 86. Com problemas no ombro esquerdo, Senna foi atendido pela diretora do centro. Comovido com a luta de vítimas de derrames, acidentes e especialmente com o drama de crianças hemofílicas, Ayrton Senna ajudou a pagar tratamentos e cirurgias. E quando foi preciso, também emprestou solidariedade. Ele facilitava as coisas, providenciando para que fossem compradas o aparelho que precisava, o remédio que faltava, o plano de saúde que precisava ser pago. Mas não era o dinheiro mais importante, era a maneira como ele se relacionava com as crianças. Embora, claro, o dinheiro fundamentalmente ajudou muito essas crianças, eu tenho certeza. O hospital não revela o valor das doações, mas se não fosse a ajuda de Senna, o Centro de Reabilitação não estaria se preparando para receber uma versão ainda mais moderna deste sofisticado equipamento de tratamento e pesquisa. Será o primeiro dessa geração no país. Custou $200 mil. Nesse momento em que o país sente a dor da perda de Ayrton Senna, talvez ajude saber que neste lugar, onde ele veio buscar ajuda para as próprias dores, a solidariedade do piloto vai continuar ajudando muita gente a sentir menos dor. Hoje, no centro, os médicos e funcionários trabalharam de luto. E para os pacientes, o nome do piloto fazia pensar em tristeza e gratidão. Passamos um dia bastante desagradável ontem pelo passamento do Senna. Não sabia que nós gostávamos muito dele, como eu estou vendo hoje, que todo mundo, América do Sul, o Brasil, o mundo inteiro. Os brasileiros ainda aguardam para dar adeus a Ayrton Senna. Antes da última despedida, nada nos resta a não ser lembrar os momentos inesquecíveis que ele gravou para sempre no nosso coração.